Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Há valores morais que subjugam o outro e enfraquecem uma cultura do encontro. Para muitas pessoas, a diferença é sempre uma ameaça. O que é e como pensar nesse contexto a ética? Colocar em questão os valores morais, o silenciamento do outro, a estabilidade dos sujeitos que se reconhecem como norma, são algumas das metas do que podemos chamar de ética inflexiva. Hoje, no Religare, eu recebo o filósofo Tiago Teixeira. Ele é professor do Departamento de Filosofia da PUC Minas e co-editor da revista Senso. Nós vamos conversar sobre o livro Inflexões Éticas. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado, Flávio. Participe do programa e envie uma pergunta sobre o tema para o nosso convidado. Utilize o perfil no Instagram. Acesse @ReligareCR e participe. Receba as nossas notificações quando um novo programa for postado. Procure por Religare Conhecimento e Religião no YouTube. Clique e inscreva-se. Marque no sino para receber as nossas atualizações. Sempre que você gostar da nossa entrevista, compartilhe nas suas redes sociais. Primeiro eu quero agradecer, estou muito feliz em poder dialogar com você e com todas as pessoas que nos assistem sobre essa obra que foi um impulso, foi um processo de libertação de várias reflexões que eu venho trazendo ao longo do tempo das minhas pesquisas, das minhas angústias e das minhas inquietações, num programa que é bastante especial para mim, né? Eu estou aqui fazendo as contas, nós nos conhecemos há uma década? Há mais de 10 anos. E sabe que eu consigo ver assim, momentos da sua vida nesse livro? Pois eu estava agora, li o seu livro agora, reli agora no domingo, né? E fiquei observando isso, como que tem assim, vários momentos da sua trajetória acadêmica, sim, na graduação em filosofia, no seu mestrado, agora no seu doutorado. Sim. Na sua militância, tem vários momentos do Tiago na obra. Mas, enfim, você ia falar sobre o que são inflexões éticas. E eu fico muito satisfeito de perceber que esse texto tem muito de mim, muito dos meus e das minhas, né, das pessoas que me acompanham nessa trajetória, tanto na formação filosófica, mas também numa formação humana. Mas, o que eu tentei trazer nessa discussão sobre uma possibilidade de uma reflexão ou de uma inflexão ética é a possibilidade de colocar em xeque alguns valores que nos colocam em perigo ou colocam pessoas em perigo. Então, o que eu estou tentando trazer à tona, né, a possibilidade da gente colocar em xeque, como você apresentou já no começo do programa, alguns valores que nos colocam diante do outro na posição de violentador. Então, pensar a ética a partir da subversão ou da curvatura ou da mudança de direção é possibilitar novos valores, né? Valores mais alargados, né? Compreensões mais amplas sobre o que é a vida e quem merece viver e quem, infelizmente, numa moral restritiva, está marcado para morrer. Em geral, as pessoas falam que, devemos seguir a moral e os bons costumes. Você questiona isso logo no início, né? Sim. Por que não basta seguir a moral e os bons costumes? A gente, na filosofia, a gente percebe que esse debate numa filosofia moral, né, ou na ética, a gente precisa refinar um pouco esses argumentos. Então, é muito claro para mim que a moral ela está sempre atrelada à prática de um costume. Então, para que eu faça parte de uma realidade social, para que eu faça parte de um costume, para que eu faça parte de um grupo, eu preciso absorver e preciso reproduzir os costumes, os valores, os significados que estão partilhados ali. Não necessariamente essa reprodução significa o fator que vai motivar uma ação que seja boa, né? Então, o que eu estou tentando dizer é que não necessariamente um valor que está normatizado e que todo mundo partilha e não reflete sobre ele é o melhor para todo mundo. Você tem um momento que você quase pede desculpa ao leitor. Você assim, olha, desculpa, mas eu vou dizer isso, né? Que é preciso colocar em questão a moral. Mas depois você diz, esse é o papel da ética. Sim. Assim,
eu traço uma distinção didática, mas o que eu estou pensando o tempo todo é que a ética ela vai promover sempre uma nova moral. Então, a gente sai desse lugar perigoso da reprodução sistemática de valores que legitimam a relativização da vida do outro para promover novos valores. Então, ao mesmo tempo, tem uma distinção que é puramente didática, mas, ao mesmo tempo, é pensar que a ética ela vai sempre se propor a inaugurar novos valores e mais humanos, assim, ou mais humanistas. O Leonardo Apolinário, nosso produtor, bem lembrou, né, preparou esse texto da abertura, falando sobre essa questão do outro, né, do ocultamento do outro, da diminuição do outro, do não prestar atenção no outro. Mas que outro é esse que você tematiza o tempo todo no livro? Dá para a gente pensar duas questões aqui. Primeiro, numa dimensão a partir desse sujeito que se acha norma, que se acha universal e a única vida legítima, que marca o tempo todo o outro como a margem, a exceção, o que está legitimado a ser expropriado de vida. Ou a gente também pode pensar que o outro é todo mundo, que todo mundo está nesse lugar da diferença, que a diferença perpassa pela nossa condição. Esse sujeito norma, ele tem nome, ele tem cor. Sim. Enfim, de quem é que você está falando, Tiago? Eu estou partindo do pressuposto de que esse sujeito norma vai ser mais uma estrutura do que pessoas singularmente falando, né? Então, estou falando, partindo do pressuposto de que esse sujeito norma é uma estrutura que tem cor, né? A branquitude, uma estrutura também que marca corpos que são lidos como dissidentes, né? Que marginaliza e subalterniza corpos, né? Então, tem um momento que eu deixo muito claro que não existem corpos ou sujeitos subalternos, existem sujeitos subalternizados. A partir dessa operação, eu sou o centro, você é a margem. E aí a composição política de enfraquecimento do outro, ela vai acontecendo nesse processo de silenciamento, de apagamento, de relativização da vida, que é algo que eu discuto aqui com o Mbembe e com a Butler, né? Assim, pensando que nesse cenário de uma moral restritiva, de sujeitos que se percebem mais sujeitos que outros, o tempo todo a gente está absorvendo uma relativização da vida. E aí você valida a morte daqueles que estão fora desse jogo sórdido, né, perverso. Você citou o Mbembe, citou a Butler. São esses e com quem mais você tem dialogado para produzir uma ética inflexiva? Eu dialogo com autores e autoras negras e negros, né? Com Silvio de Almeida, com Foucault, que está bem presente no texto, Sartre, que é o filósofo que me acompanhou boa parte da minha trajetória na filosofia, e você sabe bem disso. E, ao mesmo tempo, existem personagens que não são da filosofia, que são da minha vida cotidiana, pessoas, histórias e sensações e sentimentos que eu trago no texto e que não necessariamente são grandes nomes do pensamento filosófico, e eu acho que isso que dá... isso me faz muito feliz nesse texto, inclusive. Sim. Bom, eu queria conversar com o telespectador, então, para duas mudanças. Primeiro, para mandar pergunta, você vai acessar o nosso perfil no Instagram, @religarecr, e lá você, então, pode mandar pergunta para o Tiago. E também agora para fazer o sorteio do livro. Nós vamos sortear este livro da editora Censo, escrito pelo nosso convidado, Tiago Teixeira. E para você ser sorteado, você vai marcar a nossa publicação, que já está lá no Instagram, e você vai marcar 3 pessoas. A gente estava aqui na produção, marca 2, marca 3, enfim, vamos marcar 3 pessoas
que você acha que seria interessante seguir a nossa conta no Instagram, o @religarcr, e vai também passar a seguir a página. E aí você vai, então, entrar na lista das pessoas que vão concorrer ao livro Inflexões Éticas do nosso convidado, o Tiago Teixeira. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com Religar e Conhecimento e Religião. Hoje nós estamos falando sobre inflexões éticas, que é o título do livro do nosso convidado. Nós estamos sorteando o exemplar desse livro e você pode participar curtindo a foto e marcando 3 amigos do nosso perfil no Instagram. O nosso Instagram é o @religarecr. Se você quiser enviar uma pergunta para o nosso convidado, para o Tiago Teixeira, você pode usar o mesmo perfil no Instagram, o @religarecr, e colocar lá a sua pergunta. Eu vou apresentar aqui para o nosso convidado. Nós estamos esperando pela sua participação. Tiago, você falou no primeiro bloco sobre moral restritiva. O que seria uma moral restritiva? Vamos pensar no que a gente pode entender por moralidade. Imediatamente a gente vai se remeter aos costumes que regem as nossas relações e, consequência, as nossas ações. Quando a gente pensa numa possibilidade de uma moral restritiva, ou na realidade de uma moral restritiva, é exatamente nessa lógica de articular ações que estreitam as relações, que estreitam, e não só estreitam, mas às vezes minam a possibilidade da relação. Então, o costume, ele assume esse lugar cristalizado ou absolutizado, como se ele sempre tivesse existido, como se os valores fossem universais e absolutos. E, nesse sentido, a gente, ao mesmo tempo que cristaliza valores que podem ser violentos em demasia, a gente restringe o campo político, o campo da relação, o campo da fala, da escuta. E é isso que eu estou pensando como uma moral restritiva, um lugar, primeiro, onde os valores são cristalizados ou supostamente cristalizados, são apresentados como se fossem intransponíveis, e, na mesma proporção, um lugar onde a possibilidade de fala, ou a possibilidade de escuta, ou a possibilidade de ser afetado pelo outro mina. Várias vezes, acho que relacionado a isso, várias vezes, quando você vai apresentar o que é uma ética inflexiva, você chama de... você lembra da ética como subversão necessária. Sim. Forte isso, porque a gente sempre escuta, inclusive muito atrelado a essa ideia de que o discurso moral está pronto e que a gente não precisa ter tanto cuidado assim para ressignificar os valores, que a subversão passa a ser algo urgente. Então, vamos pensar em vários valores que na nossa vida cotidiana, não estou falando de filosofia para eleitos, né? Para iniciados. Ou para iniciados, não é essa iniciadas ou eleitas também. Sim. Não é essa a proposta. A proposta é trazer cenas da vida cotidiana. Então, quantas vezes nós nos deparamos com valores que são demasiadamente violentos? E a gente reproduz, porque a gente foi programado, talvez a palavra não seja tão boa, mas é a que me ocorre, para agir dessa forma. E aí, a subversão parece uma palavra feia, né? Assim, e a gente deveria não adotá-la, assim, mas me parece aquilo que é mais urgente num tempo em que a gente precisa implodir mesmo valores que nos impedem de acessar o outro, de ser acessado pelo outro. Você lembra os exemplos que você traz na obra, né, que me parece aqui a questão da mulher, a questão da negritude, né, negros e negras, pessoas da comunidade LGBT. Sim. São exemplos que você traz da religião de matriz africana. Sim, e são exemplos que, querendo ou não, lançam uma luz sobre todas essas cenas de violência
que a gente está falando desde o começo, né? De como que alguns valores que são difundidos, absorvidos e retroalimentados mantêm esses sujeitos à margem daquilo que é reconhecível ou daquilo que pode ser chamado de vida, inclusive. Tiago, uma coisa que você falou das pessoas silenciadas, você trabalha no seu livro como afonia, né? Uhum. Faz parte desse processo da moral produzir esse tipo de silenciamento dessas pessoas que estão à margem? Sim, e aí trabalho com o conceito poder de afonia, né? Poder de afonia. E aí esse poder... Então, vamos pensar que poder está em todas as relações, né? E aí elas podem ser operadas no enfraquecimento, na potencialidade desses poderes. E eu estou falando de poder não no sentido só de poder econômico ou poder político, mas na própria potencialidade de existir, de ser reconhecido como sujeito, né? De não ser colocado no lugar de subalternidade, como a gente falava, absolutizado ou cristalizado. E aí esse personagem, ou essa estrutura que eu estou chamando de sujeito-norma, não quer só o silêncio desses subalternizados, né? Desses grupos subalternizados, desses corpos tornados dissidentes. Ele quer mesmo a impossibilidade de fala, a impossibilidade de expressão, para manter o seu controle, o seu domínio e manter a realidade orquestrada nos seus interesses de manter sempre um núcleo de possibilidades aqui. Sim. Uma ética inflexiva, ela faz parte, talvez, de um leque mais amplo das éticas da diferença? Ou você não se preocupou em encaixar isso em algum outro... A única coisa, assim, eu não me preocupei em sistematizar, Flávio, de verdade. E acho que qualquer sistematização, ela seria ferir o texto, as sistematizações, assim. E até com uma preocupação com o meu leitor ou a minha leitora. Que as sistematizações, elas podem nos colocar em lugares de má compreensão. E aí eu quis que a proposta fosse livre, né? E que ela pudesse ser também aberta nas compreensões. Mas sobre as éticas da diferença, acho que a gente pode encaixar ou enquadrar uma ética inflexiva numa perspectiva da diferença, porque não tem como subverter valores que são restritivos sem que a gente parta do lugar da diferença. E mais que isso, que a gente compreenda que não tem como alargar a nossa compreensão sobre o que é humano se a gente não absorver a diferença como um valor que incomoda, que a gente não está acostumado, que a gente não é forjado para lidar com a diferença. Ao contrário, a gente absorve o tempo todo narrativas que colocam a diferença no lugar daquilo que tem que ser escondido, daquilo que tem que ser apagado, daquilo que tem que ser suplantado, e esquece que a nossa própria condição humana ela está constituída na pluralidade de percepções, de crenças, de afetos, de cosmovisões. Pode até existir. Desde que não esteja no meu campo de visão ou na minha audição, porque eu trago essa provocação também. Que ética é essa que não se... que perspectiva moral é essa que não se inclina ao outro ou que não se deixa ser afetado? Então, uma ética inflexiva não é só uma proposta racional da ação, mas também é uma proposta de afeto ou de afetação. Sim. Você está sendo muito lido, né? Seus artigos na revista Censo. Bom, você sabe, norte a sul. Né? Quem é o seu leitor? E leitora, né? Primeiro, agradeço. É bom poder fazer parte desse projeto que é a Censo, tanto a editora como autor, tanto a revista como colunista. Então, quero até mandar um abraço para o Jonathan e para o Sanderson, meus amigos e companheiros
nessa estrada, esse projeto. Mas eu escrevo, e aí eu acho que isso tem uma reverberação daquilo que Sartre escreve no que é a literatura, pensando que os meus leitores e as minhas leitoras são sujeitos, na sua pluralidade. Eu nunca penso que eu estou escrevendo para pessoas que vão absorver conceitos de forma passivizada. Eu sempre penso em pessoas que podem dialogar comigo. O meu Instagram é aberto, inclusive, para as pessoas reagirem àquilo que eu estou produzindo, que a Ascenso está produzindo. Então, o meu leitor e a minha leitora vão ser sempre pessoas que eu penso como sujeitos, nos seus lugares. Bom, você tem uma provocação em particular com o seu livro Inflexões Éticas? Sim. É notório que esse livro, ele materializa várias questões que atravessam o meu corpo diretamente, que atravessam a minha realidade diretamente, e ele se torna orgânico porque essas provocações são partilhadas em nuances diferenciadas, mas eu estou tentando mostrar que não se constrói pensamento ético no desejo antropofágico, no desejo pela morte do outro, mas se constrói ética na dinâmica da escuta e do diálogo. Tiago, muito obrigado por você ter vindo aqui falar sobre o livro Inflexões Éticas. Parabéns pelo seu caminho. Obrigado. Né? Sucesso aí pra e força. Para nós. Então, quem quiser mandar pergunta, não esqueça de entrar no nosso perfil no Instagram, o @religarecr, deixe lá a sua pergunta, marque lá 3 amigos para participar do sorteio do livro Inflexões Éticas da editora Ascenso, o livro do nosso convidado, o Tiago Teixeira. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer mais as nossas atividades, os nossos cursos de especialização, de mestrado, de doutorado, acessando a nossa página que está em pucminas.br/ppgcr. Muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem nós voltamos com mais um Religar e Conhecimento Religião. Um abraço muito cordial. Até lá.